Olá! Estamos aqui hoje com a professora Márcia Esther, do Centro de Formação EAP, para falar sobre educação infantil, concepção de criança e infância. Olá, professora! Olá, professoras e professores, eu sou Márcia Esther, sou integrante da equipe de formação de educação infantil aqui do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação. Estou falando com vocês hoje sobre 3 assuntos importantes, os conceitos de criança, de infância e de educação infantil. Para começar, eu gostaria de dizer para vocês o que é uma criança. Uma criança é uma pessoa pequena. Ela só é pequena por pouco tempo, depois se torna grande. Cresce sem perceber. Devagarinho e em silêncio, seu corpo encomprida. Uma criança não é criança para sempre, ela se transforma. As crianças têm pressa de crescer. Algumas crianças crescem, parecem felizes e pensam: como é bom ser grande, livre, decidir tudo sozinha. Outras crianças, quando se tornam adultos, pensam exatamente o contrário. Como é chato ser grande, ser livre e decidir tudo sozinha. Crianças têm mãos pequenas, pés pequenos e orelhas pequenas, mas nem por isso têm ideias pequenas. Às vezes, as ideias das crianças são muito grandes, divertem os adultos, que escancaram a boca e dizem: "Ah!" As crianças têm desejos estranhos. Ter sapatos brilhantes, comer algodão doce no almoço, ouvir a mesma história todas as noites. Gente grande também tem ideias estranhas na cabeça. Tomar banho todos os dias, cozinhar feijão na manteiga, dormir sem o cachorro amarelo. Como pode ser? Perguntam as crianças. As crianças choram porque uma pedrinha caiu na água, porque o shampoo faz arder os olhos, porque estão com sono, porque está escuro. Choram alto, para todo mundo ouvir. Para se consolar, elas só precisam de um olhar carinhoso e de uma luzinha ao lado da cama. Os adultos, por sua vez, gostam de dormir no escuro. Quase nunca choram, nem quando entra shampoo no nariz. E quando é o caso, choram baixinho, tão baixinho que as crianças nem reparam ou fingem que não estão vendo nada. As crianças parecem esponja, absorvem tudo, o nervosismo, os pensamentos ruins, os medos dos outros. Parecem esquecer, mas depois reaparece tudo dentro da pasta da escola, debaixo do lençol ou até mesmo diante de um livro. As crianças precisam ser observadas com um olhar atento e carinhoso. As crianças têm coisas pequenas, como elas mesmas. Uma cama pequena, pequenos livros coloridos, um guarda-chuva pequeno, uma cadeira pequena. Mas elas vivem num mundo muito grande. Tão grande que as cidades não existem, os ônibus se erguem no espaço e as escadas não têm fim. As crianças, como se sabe, não gostam de ir à escola. Elas gostam de fechar os olhos e sentir o cheiro da grama, de sair correndo e gritando atrás dos pombos, de ouvir a voz distante dos caramujos e de franzir o nariz na frente do espelho. Existem crianças de todos os tipos, de todas as cores, de todas as formas. As crianças que resolvem não crescer, não crescem nunca. Elas devem ter um mistério dentro de si. Então, mesmo depois de grandes, comovem-se com as coisas pequenas, um raio de sol, um floco de neve. Existem crianças baixinhas, gorduchas, caladas, crianças de óculos, em cadeiras de rodas, crianças com aparelho nos dentes que brilha ao sol. Existem crianças chatas, odiosas, que nunca querem dormir, crianças mimadas que só fazem o que querem, crianças que às vezes quebram os pratos, as vasilhas e tudo mais. Todas as crianças são pessoas pequenas, que um dia vão mudar. Vão deixar de ir à escola para ir ao trabalho.
Talvez sejam felizes, talvez tenham barba ou bigode virado para cima ou cabelos pintados de verde. Talvez se zanguem por causa de coisas estranhas, como um telefone que não toca ou o trânsito. Mas por que pensar nisso agora? Uma criança é uma pessoa pequena. Para adormecer, precisa de um olhar carinhoso e de uma luzinha ao lado da cama. Este é o livro O que é uma criança, de Beatrice Alemanha, que é maravilhoso. Para trabalharmos os assuntos que foram propostos, primeiro a gente precisa realmente começar a conceituar. Nós temos muitos conceitos do senso comum que falam sobre a criança, sobre a infância e principalmente sobre a educação infantil. Nós precisamos primeiro conceituar a criança, o que é ser criança, principalmente dentro do currículo da educação básica, que é o currículo em movimento da Secretaria de Educação. E também pelas diretrizes curriculares que nós temos, que dizem respeito a todo o Brasil. Conceituando criança, nós vamos trabalhar que é um ser humano no período da infância. E que é um sujeito histórico e de direitos e que tem interações e relações nas práticas cotidianas. E é por aí que esta criança vai conseguir aprender, apreender e entender o mundo. E ela vai, para isso, ela vai construir sua identidade pessoal e coletiva, brincando, imaginando, fantasiando, experimentando muitas coisas, questionando e principalmente construindo os sentidos sobre natureza, sobre a sociedade, sobre si mesma, principalmente a sua singularidade, a sua individualidade, para depois poder entender ela dentro de um coletivo, dentro da sociedade. Para a gente se situar, nós temos as visões que nós já tivemos a respeito do conceito de criança ao longo da história. Em eras muito passadas, na Idade Antiga, por exemplo, nós tínhamos a criança apenas como um ser biológico e mão de obra. A consideração a respeito do ser humano criança era simplesmente de um ser biológico que tem necessidades biológicas apenas e que servia de mão de obra. Depois, na Idade Média, a criança continua a ser um ser biológico, continua a ser mão de obra, mas também entrou um novo conceito, que era o adulto em miniatura. Nós tínhamos uma mortalidade infantil enorme na Idade Média. Pouquíssimas crianças realmente tinham a possibilidade de ultrapassar 1 ano de idade e daí para frente menor ainda a possibilidade de crescer até ser adulto. Portanto, a ideia que se tinha é que era um adulto em miniatura que estava em teste para ver se ia ou não conseguir vingar na vida. Com isto também eram requeridos dela serviços de toda sorte e a sua identificação como pessoa era um adulto em miniatura mesmo. Tanto que as roupas eram as mesmas, o tipo de tratamento eram os mesmos, não existiam tratamentos específicos para as crianças, muito menos essa afetividade que nós temos hoje com as nossas crianças. Já na Idade Moderna, com a Renascença, com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento filosófico, nós já tivemos várias situações. As escolas que começaram a surgir nessa época de uma forma muito específica para a nobreza ainda, e inclusive para a burguesia, começou a tratar, mas principalmente as famílias, começaram a tratar as crianças num sentido de uma certa ingenuidade, de uma pureza, de uma graça, de uma angelização até das crianças e uma certa paparicação. Lógico que isso dentro das situações sociais que eram favoráveis às famílias. Então, eram as famílias ricas, as famílias nobres. As famílias pobres, etc., a criança continuou sendo mão de obra. Mais tarde, entrou a questão também, por questões religiosas inclusive, da questão da moralização. Então, a criança tinha que ser educada e disciplinada porque ela era um ser praticamente da desrazão, ela era um ser incompleto, ela tinha uma falta de objetividade e ela era o alvo de disciplina. Tanto que é nessa época que a gente vê muitas das situações das crianças sendo castigadas de forma muito dura, inclusive começou daí o uso da palmatória, porque era com sangue
que se resolviam as questões. As pessoas achavam que era com sangue que ela ia ser disciplinada, que ela ia ser ensinada, coisa que a gente sabe que não é verdade. Mais tarde, já no século XVIII, nós vamos começar a ter o sentimento de infância. Quem fala muito sobre isso é um dos autores referenciados no nosso currículo, que é o Arriet. Já no século XIX e no século XX, aí nós vamos ter forma ideal de criança, os modelos de infância, e aí entram também, a partir do século XX, os direitos da criança, as prerrogativas de cidadania e as teorias do desenvolvimento. Já no século que nós estamos, no século XXI, a criança já é tratada como um sujeito histórico e de direitos, e também nós estamos sofrendo no momento por questões de um avanço tecnológico muito violento e de um mau uso dessa tecnologia que é benéfica, uma adultização das crianças. As crianças hoje em dia, inclusive, se não estão na escola em tempo integral, muitas delas têm uma agenda integral. Então, elas têm a escola como formação e depois tem balé, inglês, francês e judô e natação e basquete, isso e aquilo, e elas não têm tempo para ser crianças e elas não têm tempo para brincar, que é o desenvolvimento que a criança traz sobre si. Quando ela brinca, ela monta a si e ao mundo onde ela está, é onde ela se reconhece. Aí nós vamos ter um outro conceito que é muito sério, que é mais complexo ainda, que é o conceito de infância. Para nós, se formos procurar em dicionários, nós vamos ver que infância é um período de vida do ser humano que vai do momento em que nasce até a adolescência. Então, é o período de meninice, são as crianças em geral. Acontece que a infância é uma construção cultural. Então, os povos, as etnias, as nações, as sociedades vão transformar a infância em muitas infâncias. Então, nós temos uma pluralidade. E ela não é formada de um só conceito e ela não trafega só dentro de uma sociedade. Cada sociedade vai montar o seu conceito e trabalhar essa infância de múltiplas maneiras. Muitas crianças fazem todo o trabalho de casa normalmente em sociedades onde isso é normal. Muitas crianças são absolutamente paparicadas e não têm acesso a nenhum tipo de trabalho doméstico ou cotidiano porque são consideradas incapazes de fazer isso. Outras crianças têm a possibilidade de muita imaginação, de muita inventividade, de muita coisa interessante, de construção, por serem crianças que estão sendo trabalhadas de uma forma dentro dos sistemas de cidadanias e de direitos. Já para continuar a falar sobre criança e sobre infância, e trabalhando a questão da educação infantil, temos também que dar um conceito mais genérico do que seja educação. Não estou trazendo aqui um conceito de um autor ou de uma referência só, um conceito mais amplo, que é um conjunto de processos pedagógicos tendentes ao desenvolvimento geral do ser humano. E esse desenvolvimento é físico, intelectual, emocional e espiritual, e em todas as outras áreas onde vai atuar. E como é que isso é feito? É feito por meio de um processo de integração entre a singularidade individual, ou o que é o ser humano, que é cada ser humano, e a unidade social. E vai ser, obviamente, segundo os ideais de cultura de cada povo. Então, trabalhando a educação nesse sentido, nós vamos mexer agora especificamente com a educação infantil no Brasil. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos as diretrizes curriculares nacionais que tratam exatamente disso. Pelas diretrizes curriculares, nós vemos que a educação infantil no Brasil é dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. E aonde vem escrito também que é a primeira etapa da educação básica. Nós temos 3 etapas na educação básica: a educação infantil, o ensino fundamental, que é desmembrado em anos iniciais e anos finais, e o ensino médio. Portanto, a educação infantil, a partir dos 4 anos de idade, é a primeira etapa da educação básica no Brasil.
Ela deve e tem que ser oferecidas por creches e pré-escolas, que são espaços institucionais, não são domésticos. Ela em estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam. Antes nós tínhamos uma situação da educação infantil ser só de cuidado. Ela era na ação e na esfera da ação social. Atualmente, nós temos a educação infantil dentro dos sistemas educacionais e a função dela é exatamente isso, oferecer em creches e pré-escolas, em estabelecimentos educacionais públicos ou privados para crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno ou sendo em jornada integral ou parcial, mas sempre no período diurno. Esses estabelecimentos de ensino são regulados e supervisionados sempre por um órgão competente do sistema de ensino, mas também estão submetidos a controle social. E a finalidade da educação infantil no Brasil é o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade, nos seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico, social, complementando a ação da família e da comunidade. Não é função só da escola a educação infantil. A educação infantil na escola vai ser complementada pela educação que é dada em casa e pela educação que é dada pela comunidade onde essa criança se encontra. E são regidos por 3 princípios. Nós temos o princípio ético, que vai ser o princípio da autonomia, da responsabilidade, do respeito ao bem comum, o respeito ao meio ambiente, das diferenças culturais e das identidades e principalmente a questão da singularidade. Nós temos o princípio político, que vai garantir os direitos de cidadania dessa criança, o exercício dessa cidadania e principalmente o respeito à democracia. Nós temos o princípio estético também, que vai ser a valorização da sensibilidade, a criatividade, ludicidade e principalmente a pluralidade das manifestações culturais e das manifestações artísticas de amplo espectro. Agora, na educação infantil, já no Distrito Federal, a partir do nosso currículo em movimento da educação básica, nós vamos trabalhar em 4 eixos, que é o educar, cuidar, brincar e interagir, que são indissociáveis. E essas dimensões vão entrar um monte de coisa. Nós vamos trabalhar com as questões de alimentar, brincar, vestir, mas de também trabalhar o intelecto dessa criança, propor atividades onde haja um desenvolvimento emocional, afetivo, psicológico, onde haja um desenvolvimento cognitivo, onde essa criança tenha as experiências para compartilhar, ouvir o outro. Nós vamos precisar de um espaço onde garanta a segurança dessa criança e nós vamos também trabalhar a questão do outro, o aprender junto, o compartilhar, que aí nós vamos ter várias linguagens descritas no nosso currículo que vão trabalhar exatamente essa situação ou essas situações. Eu agradeço a todos a atenção e tenho um excelente aprendizado sobre esses assuntos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Márcia Esther, pela sua colaboração. E nós precisamos entender que criança precisa ser criança, sempre tendo cuidado com as novas tecnologias devido à adultização das crianças. Tenham todos um bom dia e vamos estudar!